Nono ano, nós vamos continuar o capítulo 10. Eu queria falar para você de forma cronológica dos fatos desse capítulo. São muitos dados, né? São fatos e mais fatos, então eu queria que você mapeasse comigo aí, a cronologia, o que aconteceu de forma histórica, e nós estamos falando isso de forma literal, tempo, tá? Cronologia. Então nós estamos em 54. Capítulo 10 vai falar de um país entre duas ditaduras, não é? Entre uma ditadura de Vargas e a ditadura militar. Então o Brasil entre duas ditaduras tem o quê? Então pega seu caderninho e anota aí 1954. 54 começa a história que nós estamos falando. 54 vai marcar então a morte de Getúlio Vargas, o suicídio de Vargas, né, com aquela carta histórica, né, de deixo a vida, entro para a história. Tá, Vargas morre em 54, Café Filho assume o governo até 55, onde vai fazer a nova eleição. Então vamos lá, ponto 1, Vargas morre. Ponto 2, nós vamos ter Café Filho assumindo o poder e fazendo a transição para o período eleitoral. Período eleitoral em 55, nós vamos ter a eleição de JK e João Goulart. JK, então, vai ser presidente, vice-presidente João Goulart. Lembra que os dois são partidos contrários, né? Não são do mesmo partido, não são nem da mesma chapa. Um foi eleito de um lado e o outro foi eleito de outro lado. Tá, a Constituição permitia em 55 a eleição de JK e João Goulart como vice-presidente. Tudo bem. JK então vai ter alguns referenciais, né? Você vai marcar para mim então a eleição de JK em 55, professor? Sim. O que é o referencial? Eu gostaria de falar que JK é marcado pela seu plano de metas, o famoso 50, já que nós estamos falando de década de 50, 50 em 5. Ele promete avançar o país na parte energética, no transporte, na indústria, na educação e na produção de alimentos. O país vai se tornar outro, né? Um país maravilhoso, vai melhorar só a energia, transporte, educação, indústria e alimentos. Imagina Goiânia se melhorasse a nossa energia, que vive caindo, o transporte fosse top, transporte público, fosse uma cidade industrializada, com muitas indústrias, gerando muitos empregos, a educação de altíssimo nível, não está tendo nem aula agora, né, com a nossa pandemia, e produção de alimentos em alta escala. Esse é um país maravilhoso, essa é a ideia, planos de meta de JK. Tá, mas JK também é marcado, nós estamos falando de cronologia, tempo marcado, então em 1960, eu acho que a grande marca histórica é a construção de Brasília. Você que gosta de datas, 21/4, construção de Brasília. Então, 54 Vargas assume, ponto 1, ponto 2 Café Filho assume, até 55, eleição de JK, plano de metas e a construção de Brasília. Estabeleceu então esse primeiro período aí. Eleição em 60, então depois que Vargas deixa o poder, não é? E ele assume em 60 e vamos ter a eleição de Jânio Quadros. Jânio Quadros, finalzinho de JK, João Goulart, você pode chamar sem medo de errar, o tempo mais conturbado da história brasileira, né? Então vamos começar com a eleição de Jânio Quadros. Ele eleito e ele vai fazer aproximação com dois polos. Lembra que nós estamos em plena Guerra Fria. Ou você tem que ser socialista, russo, União Soviética, ou você tem que ser norte-americano, capitalista norte-americano. O Jânio Quadros, ele brinca com os dois polos, ele transita entre os dois mundos, ele consegue ser tanto capitalista ao ponto de trazer o FMI, receber as comissões bancárias, fazer festa para o banco, mas também traz para dar medalha de honra o Che Guevara, líder da Revolução Cubana, né? Então ele traz aqui para dar a medalha de maior honra que o brasileiro pode receber, tanto civil quanto militar, e ele então passa ao Che Guevara, que era considerado socialista, lutou na Revolução Cubana, né? Então você imagina o cara transitando entre os dois mundos, então é conturbado. Ponto 2, em 61, já que ele foi eleito, em 61 ele vai construir o Parque do Xingu, uma lei para melhorar a questão ambiental.
Só que detalhe, no mesmo ano que ele foi eleito, um ano depois, né, em 61, em outubro de 61, foi eleito em 61, em agosto, dia 25 de agosto, ele faz renúncia da presidência, ele deixa de ser presidente. Perguntado, então, sim, esse era um indivíduo, por isso que eu falo falando conturbado, era um indivíduo que o seu slogan de campanha é acabar com a corrupção, e ele tinha como slogan andar com uma vassoura, dizendo que estava varrendo a corrupção do país, né? Ele disfarçava de ser humano normal, é normal, claro, mas ele era um presidente da República, disfarçava-se de civil, ia nos órgãos públicos para ver como é que era o tratamento e mandando gente embora à torta e direita, não respeitava as leis trabalhistas, era uma coisa de louco. Esse camarada foi então deposto, né? Então ele dá a sua renúncia e o pessoal nem quis questionar. Alguns historiadores acham que isso foi um golpe de Jânio Quadros. Ele queria fazer um golpe para testar a sua forma popular de ser, para as pessoas, principalmente o Congresso, falar, não renuncia não, o Congresso vai pegar mais leve com o senhor, nós vamos caminhar junto e vamos fazer um plano de governo juntos. O Congresso deu a mínima, então ele vai ser então substituído. Então, 60, Jânio Quadros assume, faz essa reaproximação tanto com os Estados Unidos quanto com a União Soviética, não agradou os militares, causou totalmente uma crise, porque os militares já queriam tirá-lo do poder. Bacana, renuncia e acusa então, a mesma acusação que nós temos hoje do presidente atual. Não mudou nada, de 60 o Brasil não avança, né? Em 61, Jânio Quadros desiste de ser presidente falando que o Congresso Nacional não vota os benefícios do país. O Congresso trava o presidente trabalhar. Ele se sentia travado, ele não tinha nenhuma possibilidade de avançar. Um presidente sem apoio do Congresso não anda, gente, não anda. Ele não faz nada. E ele descobriu isso na pele, né? Então ele renunciou e chama o Congresso de força terrível. Forças terríveis impedem o país. E ele tinha um sotaque engraçado. Se você for buscar na história, você vai ver o discurso final dele com o seu sotaque aí, apelando então para as forças terríveis. O mesmo argumento de hoje, né? O presidente acha que o Congresso não ajuda, nem o Senado, nem o Congresso ajuda o presidente a caminhar um país melhor, né? Essa luta é antiga, né? Pelo desfecho aí, vamos lá. E detalhe, os desfechos sempre o Congresso consegue, né? O que quer. O Congresso nunca foi a estrutura que é feito o país, como é dirigido o país, né? Pelo voto dos deputados, dos senadores que criam as leis. Dificilmente, então, quem executa as leis vai conseguir fugir dessa manobra. Então, vamos para 61. Em 61, então, por isso que eu falo que o ano é conturbado. Nós achamos que o cara era aloprado, né, em 61. O vice, lá atrás, de JK, o João Goulart, agora vai ser eleito presidente. Eleito presidente, assumir como presidente, né? Só que detalhe, cara, ele assume como presidente, mas o Congresso vai fazer uma manobra política e vai mudar o regime político nacional. Em vez de termos um presidente só, nós vamos ter um presidente e um primeiro-ministro, ou seja, vai ter um parlamento. E o parlamento vai fazer o primeiro-ministro, então no Brasil ficou dividido os poderes. O coitado do presidente João Goulart ficou totalmente aniquilado. Quem assumiu o país de fato foi o ministro que depois virou presidente, Tancredo Neves, coisa de doido. Tancredo Neves, então, é o primeiro-ministro em 61 e o presidente menos importante seria o João Goulart. Tá. Ele faz uma manobra em 63, vai fazer um plebiscito. O que é plebiscito? Para as pessoas votarem se querem continuar com o presidente ou se querem continuar com o parlamento. A maioria das pessoas votaram no sistema presidencialista, então ele continua presidente. E agora sem primeiro-ministro. O senhor Tancredo Neves volta a ser um simples deputado e ele é agora o presidente da República. Só que isso foi em 63. E em 64, as pressões nacionais do Exército, tanto do Exército e como da classe média e do próprio parlamento, pressionado dessas três instituições,
com medo do país se tornar socialista, que esse cara que era da esquerda, com medo de trazer o socialismo para reinar aqui e fazerem desse aqui um país de esquerda. Em 64, então, no dia 31/3, o Congresso, então, declara vago a presidência, e então o Congresso vai colocar o seu presidente do Congresso para ser o presidente do país, até 64 virar, de fato, o golpe que chamamos de golpe militar. Bacana, os militares vão assumir depois de 64, então, e algo que vem, a gente continua desses caras. Essa é a cronologia, fato a fato, até chegar em 64, e estamos juntos. Fique em casa, cuide-se bem, tá? Um grande abraço.